A aula de hoje fala sobre equação, como definir uma equação, como classificar uma equação e como resolver uma equação de forma prática e fácil. Esse conteúdo é muito cobrado em concursos, vestibulares, Enem, muito cobrado também durante toda a vida escolar. Sou o professor Ramarians, canal Matemática na Trilha. Então, uma equação. Como podemos definir uma equação? Definimos uma equação da seguinte forma. É uma sentença matemática que possui uma igualdade entre duas expressões algébricas. E essas expressões vêm com variáveis, ou seja, as incógnitas. As incógnitas são justamente as letras que aparecem, o valor indeterminado, o valor que eu quero descobrir para que aquela equação se mantenha equilibrada. Então vamos na prática definir como é uma equação. Um exemplo. Aí o bicho não escreveu. Então, uma definição prática de uma equação, vamos pegar um exemplo na prática. 3x mais 1 é igual a 3. Vamos ver se essa expressão, essa sentença matemática, caracteriza uma equação. Primeiro, para que se tenha uma equação, tem que existir a igualdade. E entre esses dois membros, essas duas expressões algébricas, em uma das duas tem que aparecer incógnitas. Então, definido a expressão, uma equação é uma expressão algébrica separadas por uma igualdade. Em um ou nos dois membros ao mesmo tempo pode aparecer uma variável. Então, aqui está uma definição prática, simples e rápida de como é uma equação. Podemos ver outra coisa? 4y mais 3 é igual a 4y. Vamos ver se caracteriza uma equação? Temos uma igualdade e temos variáveis, incógnitas, valores desconhecidos para as letras. Então definimos uma equação. Agora existe também como eu classifico uma equação. Quais os tipos de classificações de equações? Vamos ver agora. Podemos classificar uma equação de acordo com o seu grau. Como que eu vou observar o grau de uma equação? Na variável que tem naquela equação, o valor de maior expoente quando a equação tiver apenas uma variável. Apenas uma variável é apenas uma letra. Letra X pode aparecer uma ou mais vezes, mas é apenas uma letra. Vamos ver um exemplo aqui. Grau de uma equação. Aí eu dei aqui uma equação. É caracterizada uma equação porque tem uma igualdade. E nesse caso aqui, nos dois membros tem a variável x. Vamos fazer então a classificação. As variáveis, ou a variável x, aparece duas vezes, mas é somente uma variável. Ela tem um expoente. Quando não aparece nenhum expoente, fica implícito que é o número 1. Então, isso aqui caracteriza que tipo de equação é. Equação de primeiro grau, porque o valor do seu expoente é 1. Outro exemplo é uma equação, apenas uma variável, mesmo que a letra x, o termo desconhecido está aparecendo duas vezes, e eu vou olhar qual dos dois tem o maior expoente. Aqui é 1 e aqui 2, o maior expoente é o 2. Então essa equação é de segundo grau. Outra equação tem uma variável, tem uma igualdade, temos uma única variável e tem aparecendo valores diferentes para cada variável, 4, 2 e 1. O que tem o maior expoente? 4. Então essa equação aqui é de quarto grau. Então definimos a classificação de uma equação quando ela tem apenas uma variável pelo maior expoente que acompanha aquela variável. O maior expoente que acompanha aquela variável. O maior expoente nesse caso aqui é 1, ela é de primeiro grau. O maior expoente nesse caso aqui é 2, ela é de segundo grau. O maior expoente entre esses três é 4, então ela é de quarto grau. Então aí fica uma forma fácil e simples de definir qual é o grau de equação. Se é de primeiro, se é de segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Então aprendemos já a reconhecer uma equação, a classificar pelo seu grau e agora vamos aprender a resolver. Nesse modo de resolução, vamos ter apenas a equação de primeiro grau. Nas próximas aulas nós falamos sobre as outras equações. Para a resolução de uma equação de primeiro grau,
temos 4 passos importantes, ou seja, o passo a passo, de forma simples, prática e fácil. Primeiro, deixamos as letras no primeiro membro, as variáveis, as incógnitas ficam no primeiro membro. Segundo passo, os números vão para o segundo membro. Terceiro passo, juntamos os termos semelhantes, adicionamos, subtraindo, multiplicando os termos semelhantes. E no último passo, que é o quarto, nós isolamos a variável. Observa aqui, ela é uma equação, porque tem igualdade, possui uma única variável, e o que classifica essa equação é o expoente da variável. O expoente da variável é 1. Ela é uma equação de primeiro grau. Primeiro passo, letras no primeiro membro e números no segundo. Letras no primeiro membro, segundo membro. Toda vez que eu mudar de lado, algum valor que eu mudar de lado, nós temos que ter atenção para mudar o seu sinal, colocar o sinal oposto. Como o 2x está no primeiro membro e eu mantive, não precisou mudar sinal. O 3x saiu do segundo para o primeiro. Era mais 3x, fica menos 3x. Não tem mais nenhuma variável, igual a quem já estava no segundo membro. E o 3 positivo passa com sinal trocado, menos 3. Agora vamos fazer o quê? Juntar os termos semelhantes. 2x menos 3x, sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e faça a subtração. 3x menos 2 dá apenas 1x, e 1x a gente coloca a variável x. É igual, a mesmo caso, sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e subtrai. 3 menos 2, 1. Menos x é igual a menos 1. Eu estou querendo descobrir o valor da variável x. Minha variável está negativa. Eu multiplico todos os membros, tanto do primeiro quanto do segundo, por menos 1. Quando você faz isso aqui, multiplicando, você vai inverter o sinal de todos. Por quê? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. E eu multiplicando pelo menos 1, ele vai ficar positivo. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Detalhe, para quem tem muita dificuldade nessa multiplicação de sinais, tem uma manha. Todas as vezes que você estiver multiplicando sinais iguais, vai ser sempre positivo. Então, menos vezes menos, mais. Sinais iguais multiplicando vai ser sempre positivo. Mais vezes mais, mais. Quando os sinais forem diferentes, vai ser sempre negativo. Menos vezes mais é menos. Mais vezes menos é menos. Então essa manha ajuda muito. Multiplicação de sinais iguais, positivo. Multiplicação de sinais diferentes, negativo. O exemplo aqui, nossa variável x tem qual valor? Tem o valor 1. O termo desconhecido agora é igual a 1. Vamos usar mais um exemplo. 10y menos 5 que multiplica 1 mais y igual a 3 que multiplica por 2y menos 2 menos 20. É uma equação, pois possui igualdade, possui a única variável nos dois membros e o seu expoente equivale a 1. Então caracterizou a equação de primeiro grau. Aplicar a propriedade, aplicar os 4 passos, antes eu tenho que fazer a eliminação dos parênteses. Para mim eliminar o parêntese, eu vou multiplicar o que está fora vezes o que está dentro. É o famoso chuveirinho. Então conserva o 10y e vamos para a multiplicação de sinais. A mesma manha que eu ensinei. Menos vezes mais, sinais diferentes, vai dar negativo. 5 vezes 1, 5. Menos vezes mais, sinais diferentes, continua negativo. 5 vezes y, 5y. Igual dos dois positivos, sinais iguais, continua sendo positivo. 3 vezes 2y, 6y. Mais vezes menos, sinais diferentes, dá negativo. 3 vezes 2, 6. E conserva o menos 20. Agora aplico o primeiro passo. Letras no primeiro membro e números no segundo membro. Então as variáveis que já estão no primeiro membro, eu estou conservando. E vou trazer o 6 que está no segundo para o primeiro com sinal trocado. Menos 6y. Os números que já estão no segundo, eu conservo. E vou levar o menos 5, que é o único número do primeiro membro, para o segundo com sinal trocado. Fica mais 5. Agora vou fazer o agrupamento dos termos semelhantes. 10y menos 5y, 5y.
5y menos 6y. 5 menos 6, sinal maior, negativo. 6 menos 5, 1. Então fica somente a variável y. Sinais iguais, conserva e soma. 6 mais 20, 26. Menos 26. Menos 26 mais 5, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. 26 menos 5, 21. A variável y está negativa. Eu multiplico pelo 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Só que eu quero que ela fique positiva. Então, eu vou multiplicar pelo menos 1. Menos vezes menos, sinais iguais, mais. Menos 21 vezes menos 1, menos vezes menos, sinais iguais, fica positivo. 21 vezes 1, 21. O termo desconhecido, que era a variável y, tem seu valor igual a 21. Vou dar um exemplo agora a vocês, que caiu no concurso da UFG 2018, quer dizer, menos de um ano atrás. Técnico de Tecnologia da Informação. Um feirante vende pamonhas na feira e tem um custo inicial de R$ 250, além de um custo médio para produzir cada pamonha de R$ 3,20. Em um dia de feira, o seu custo total foi de R$ 973,20. Nessas condições, nesse dia, ele produziu quantas pamonhas? Esse é um concurso da Universidade Federal de Goiás 2018, Técnico de Tecnologia de Informação. Segundo o enunciado da questão, o custo inicial é R$ 250. O custo de cada pamonha a R$ 3,20. O custo total da produção daquele dia para aquela feira naquele dia, R$ 973,20. A pergunta: qual o total de pamonhas produzidas? O total de pamonhas produzidas é exatamente o nosso termo desconhecido. Vai ser nossa variável. Nesse caso aqui, eu vou chamar ela de x. Montando a equação, 250, que é um valor fixo, mais R$ 3,20 por cada pamonha, que eu ainda não sei quantas são, é igual a R$ 973,20. Um exemplo clássico, igualdade, então é uma equação, uma única variável com o expoente valendo 1. Então é equação de primeiro grau. Passo a passo, primeiro conserva as variáveis no primeiro membro e passa os números para o segundo com sinal trocado. 250 que está no primeiro membro passa com sinal trocado, vem menos 250. O meu objetivo é deixar a variável x solitária, sozinha, isolar. Então eu tenho que tirar o R$ 3,20 daqui. Como eu já disse, toda vez que temos uma variável e um número, eles estão multiplicando. O oposto da multiplicação é a divisão. E aqui eu vou juntar os termos. Então vai ficar x é igual a R$ 973,20 menos R$ 250. Dá R$ 723,20. E o 3,20 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, x é o resultado dessa divisão. Ou seja, o termo desconhecido é o resultado dessa divisão. Inclusive, divisão é o tema da nossa próxima aula. Divisão entre dois valores, divisão com vírgula, divisão com casas decimais. Então, R$ 723,20 dividido por 3,20 dá exatamente 226 pamonhas produzidas. Ou seja, total de pamonhas produzidas nesse dia foi exatamente 226 pamonhas. Então, se vocês gostaram, deem sugestões, façam comentários, dê um like e até a próxima. Um abraço do seu professor e amigo do canal Matemática na Trilha.